nosso pregador desta manhã. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Neste momento, aqui reunidos, gostaria de lhe pedir, Senhor, para que neste momento cada um de nós possamos receber a Tua palavra com aroma suave e agradável, para que por meio do Teu Espírito Santo nós possamos receber o discernimento da palavra, Senhor, para que nós possamos aprender cada vez mais e mais de Ti, Senhor. Guie este irmão para que ele possa nos prover da Tua palavra, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue em nosso meio. Amém? Que bênção podermos estar aqui e que bênção podermos ser uma bênção. Oi. Eu não sei quantos de vocês conhecem uma tradição que é mais tradição, mas é uma boa tradição. Talvez alguns de vocês já me viram atendendo um telefone e a mamãe me ligando. Ou na época, quando o papai era vivo, me ligando. E a primeira coisa que a gente fala é: benção, mãe. Então, quando vocês foram passear no interior de Minas, não se espante quando as crianças chegar perto de você e falar benção. Porque isso é uma boa tradição. Não é? As crianças pedem a bênção dos adultos. E eu cresci, né, com essa tradição boa. Não é? De encontrar com um tio, de encontrar com o pai, de encontrar com a mãe, de encontrar com, enfim, um familiar, pessoa que tem mais idade, e a gente tinha um bom costume de falar benção. Que, na verdade, o mineiro, ele compacta tudo, né? O certo era dizer a sua bênção, pedir a bênção, a sua bênção. Mas o mineiro fala bênção. E isso acaba se perdendo um pouco, né? Com o passar dos anos, mas não devia se perder. Né? Os meus filhos hoje, por exemplo, eles não cresceram com essa tradição. Não é? Então, às vezes, quando o Mateus, a Giovana, vai falar com a avó Nailda, eles lembram e falam, benção, avó. Mas, enfim, é uma boa tradição pedir a bênção. Por quê? Porque Deus nos abençoa todos os dias. E nós devemos abençoar, porque Deus nos abençoa. É uma boa tradição, é um bom costume de pedir bênção. Mas, vendo essa história de Abraão, eu sempre passei por esse texto, falando sobre a vida de Abraão, aonde nessa versão que nós usamos bastante, que é a nova versão internacional, né, que é a NVI. Nessa versão, a palavra aí, do versículo 2, está escrito: e você será uma bênção. Deus dizendo para Abraão: e você será uma bênção. Já nessa tradução aí, que está no slide, ela é um pouco diferente. Eu só adaptei ali, mas na Almeida Revista e Atualizada, tem uma exclamação, aonde Deus dá uma missão para Abraão. Sê tu uma bênção. Na Almeida Revista e Atualizada, Deus tem uma exclamação lá. Sê tu uma bênção. Ou seja, seja você uma bênção.
Parece que dá uma diferença, né, quando você lê. E você será uma bênção. Ponto. Que na Nova Versão Internacional está. Você será uma bênção. Ponto. Nessa outra tradução está escrito. E tu será... Não. Se você uma bênção. Exclamação. Seja você uma bênção. Parece que ele está dando uma missão para Abraão. E por quê? Porque antes ele fala com Abraão, eu te abençoarei. E você seja uma bênção. É interessante isso, né? E Abraão foi uma bênção. Abraão, ele foi uma bênção antes de ser chamado por Deus. Eu não sei se vocês lembram um pouco da história de Abraão, mas antes dele ser chamado por Deus, depois você pode ler essa história de Abraão bem resumida e bem mastigadinha em Atos capítulo 7, quando Estevão vai falar sobre Jesus, mas ele começa com o patriarca Abraão. Atos capítulo 7. Mas Abraão sai de Ur dos caldeus, terra de idólatras, família idólatra, e Abraão vai com seu pai para Harã, pertinho lá do Monte Hermon. E ali o pai de Abraão morre, e ali Abraão sai dali e vai para a terra de Canaã. Mas Deus já o havia chamado lá em Ur dos caldeus. E Abraão provavelmente também era idólatra, porque ele era de família idólatra, de uma terra idólatra. Porém, Deus viu em Abraão um coração de alguém que estava disposto a mudar, mas precisava ouvir a voz do Deus verdadeiro. E ele ouviu, e não recusou a voz. E Deus o chamou, para que ele então pudesse ter uma nova terra, um novo povo, e para que ele, Abraão, fosse um canal de bênçãos, não só para a sua família, mas como diz o texto, para todas as famílias da terra. Olha que poderoso isso, hein? Você será uma bênção, seja você, Abraão, uma bênção, porque eu quero abençoar todas as famílias da terra, através de você e do seu descendente. É muito poderoso isso. Isso que nós estamos conversando aqui, se passou há aproximadamente 4.000 anos atrás. Esse diálogo de Deus com Abraão. Eu acho isso muito poderoso. Deus viu em Abraão um coração para mudanças. E Abraão foi uma bênção para as pessoas ao seu lado. Abraão foi uma bênção em toda a sua vida. O legado de Abraão, a história de Abraão, no geral, mostra que Abraão realmente foi o que Deus pediu que ele fosse. Uma bênção. Abraão abençoou seu sobrinho Ló, logo em seguida, depois desse texto, quando havia muita terra, e Abraão disse para Ló, seu sobrinho, olha isso tudo aí, escolha aí onde você quer ficar. E Abraão abençoou Ló, e Ló foi ter sua terra. Logo em seguida, Abraão abençoou Ló de novo, porque Ló foi capturado pelo rei de Sodoma. E Abraão foi lá com seus guerreiros e abençoou Ló tirando de lá. E logo em seguida Abraão abençoou Melquisedeque, porque Melquisedeque sabia que Abraão o tinha livrado. E Melquisedeque vai e abençoa Abraão também. É bênção para lá e bênção para cá. É incrível. E o legado de Abraão foi um testemunho de bênçãos. E pode acreditar, meu irmão e minha irmã, a história de Abraão, abençoando, chegou até a mim e até a você.
Você sabe por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui hoje porque Deus prometeu para Abraão, iria abençoá-lo, e Deus pediu para Abraão ser uma bênção, porque Deus queria abençoar todos os povos da terra por meio do descendente chamado Jesus Cristo. Abra sua Bíblia para Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Murilo, você pode projetar essa passagem aí? Gálatas capítulo 3, versículo 27. Olha só como é poderosa a palavra do Senhor e como é poderoso quando o Senhor fala: seja uma bênção, porque eu vou abençoar todos os povos da terra. E se passou 4.000 anos e nós hoje estamos sendo abençoados por causa dessa promessa que Deus fez ao patriarca Abraão. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Todos conhecem o contexto de Gálatas, que eram gentios como nós por nascimento. E aqui no capítulo 3, versículo 26, desculpa, vamos começar no 26. Gálatas 3, 26 diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Já não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Poderoso, hein? Deus escolheu Abraão para abençoá-lo, e ele abençoar sua família, e ele abençoar uma nação, e através do seu descendente, Cristo Jesus, e todos aqueles hoje que se revestem de Cristo no batismo, recebem esta bênção de Deus. A bênção que vem através de Abraão é sinônimo de vida eterna. Isso é muito poderoso, gente. É muito gratificante. Nós temos que louvar a Deus todos os dias por essa bênção, para sermos abençoados todos os dias. Deus então envia Jesus Cristo e cumpre a promessa feita a Abraão. E sabe por que nós fomos abençoados com essa bênção que veio através de Abraão? Sabe por que nós fomos abençoados? Se nós somos descendência de Abraão, depois você lê a história de Abraão e dos seus descendentes, porque quando vem Isaac, Deus vai falar com ele: você será uma bênção. E Isaac vai abençoar. Jacó foi uma bênção. Os descendentes de Abraão precisam ser uma bênção. Se nós somos descendência de Abraão, então nós temos essa frase no imperativo para as nossas vidas: sejamos nós uma bênção. Sejamos nós uma bênção. Muitos têm sido abençoados. Muitos. Cristãos e não cristãos têm sido abençoados por Deus. A palavra de Deus fala que o sol nasce para os justos e para os injustos. É bênção de Deus o sol. Ontem eu vi o sol nascer no alto de uma montanha. Eu vi o sol surgindo lá. Que bênção. E eu estava vendo, e muitos que não são cristãos também estavam vendo, desfrutando. Deus abençoa cristãos e não cristãos, somos abençoados. Nós somos abençoados não só por Deus, somos abençoados sim por Deus, às vezes através de outras pessoas que estão ao nosso lado. Pessoas nos dão bênçãos porque Deus os abençoou. Mas sabe que nem todos
que são abençoados, nem todos são uma bênção. Ser abençoado não é sinônimo de ser bênção. Ser bênção é reflexo do que foi abençoado. Nem todos os que são abençoados têm sido bênçãos. E nós temos tantos relatos na Bíblia. Segura o ponteiro desse relógio aí, porque hoje Deus tem muitas bênçãos para nós. Eu quero ler uma história bíblica para nós identificarmos abençoados e aqueles que não abençoam, e aqueles que são abençoados e que abençoam. 1 Samuel capítulo 25, eu vou ler essa história. 1 Samuel capítulo 25, eu gostaria, se você quiser, anota aí, 1 Samuel capítulo 25, preste atenção nessa história que eu vou ler. Se você quiser acompanhar no seu texto, na sua Bíblia, acompanhe, mas não perca o foco do que nós estamos falando. Pessoas que são abençoadas e não abençoam, pessoas que são abençoadas e que abençoam. E o resultado para suas duas vidas. Diz aqui o texto, 1 Samuel capítulo 25. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, mulher inteligente, bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Um homem rude e mau, que recebeu bênçãos do Senhor materiais, bênçãos do Senhor com uma esposa inteligente e bonita, um homem abençoado. Porém, ele era um homem rude e mau. Pessoa abençoada com um coração rude e mau. E diz o texto ainda, no deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes, levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimente-no em meu nome, digam-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Olha Davi abençoando Nabal aqui, hein? Com as palavras. Versículo 7. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não o maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Para aqui no versículo 7. Davi manda uma mensagem para Nabal. Nabal, você está tosqueando as suas ovelhas todas gordinhas? Você não sabia disso. Mas eu abençoei você, que eu estava guardando as suas ovelhas lá no deserto e aquelas pessoas que estavam cuidando dela. E nada dos seus rebanhos se perderam, Nabal. Davi abençoando Nabal. Aí chega no versículo 8. Pergunte a eles e eles dirão. Versículo 8. Pergunte a eles e eles dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Davi está falando para Nabal, agora nos abençoe. Agora nos abençoe. Vamos festejar junto tudo isso aí. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-lo a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram
e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Uau! Davi falou com Nabal: eu abençoei vocês, agora dai-nos uma bênção, dai-nos comida. Nabal: da minha comida não. Davi falou: tá bom, vamos lá resolver isso. 400 homens de Davi, então. Aí, versículo 14. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: no deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Ao servo de Nabal relatando para Abigail a bênção de Davi. Foram muito bondosos conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Olha, agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois essa destruição paira sobre o nosso Senhor, sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Nabal era um homem ruim, tão mau que ninguém conseguia nem conversar com ele. Mas Abigail sim, porque ela era uma mulher inteligente, sabia como falar. Enfim, tem muita coisa para ler aqui, eu vou resumir a história, que eu falei para segurar o ponteiro do relógio, mas continua andando. Davi, então, marchando com 400 homens, para destruir Nabal e tudo o que era do sexo masculino. O servo de Nabal vai conversar com Abigail. Abigail, mulher inteligente, vai lá e prepara um banquete, e vai em direção a Davi, para pedir misericórdia, e dizer que ela era culpada, protegendo uma mulher que era uma bênção para o marido abençoado. O marido abençoado, uma mulher derramando bênção sobre ele por todo lado. Um parênteses aqui. Cuidado. A maneira como a gente fala, a gente descreve o que está no coração. Quando uma esposa fala assim, ó, meu marido é um abençoado. Não. Está errado. Ela não está falando certo. Né? Tem que falar do coração. E se ele tem alguma coisa, converse com ele, porque o seu marido precisa ser uma bênção para você, e você precisa ser uma bênção para ele. Mas então Abigail vai conversar com Davi, pede misericórdia. Davi, então, limpa suas mãos. No versículo, aqui adiante, versículo 33, olha o que Davi fala com ela. Seja você abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que enviou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertenceria a Nabal, teria sido deixado vivo ao romper do dia. Uma mulher abençoada e abençoadora. Aqui nesse texto nós vemos pessoas abençoando, pessoas negando bênção. Depois você vai ver o final da vida de Abigail, uma bênção que abençoa. Depois você vai ver a história de Nabal, um abençoado que não abençoou. E nós temos na Bíblia muitas ilustrações sobre isso. Murilo, coloca para mim aquele mapa aqui. Você conhece esse mapinha aqui muito bem? Deixa eu só fazer uma outra ilustração, agora geográfica. Porque Deus nos mostra em tudo. Esse daqui é a Palestina, né? Esse aqui
é o mar da Galileia. Aqui desce o rio Jordão. E aqui tem o Mar Morto. O mar da Galileia, que na verdade é um grande lago. Ele é pequenininho em vista do Mar Morto. E ele, o mar da Galileia, é alimentado pelo Monte Hermon. O Monte Hermon é que tem os picos elevados com muita neve, e a neve vai derretendo e forma riachos, que vai formar vários rios, um deles, o Rio Jordão, que vai abastecer o mar da Galileia. Aquele mar, aonde Jesus falou, lance as redes, e vinha lotada de peixe. Aonde Pedro, Tiago, aqueles pescadores tinham suas empresas de pesca, sabe por quê? O mar da Galileia, apesar de ser pequeno, ele era abençoado pelo Monte Hermon. E ele derramava as bênçãos de peixes para as pessoas. E o mar da Galileia é tão abençoado e dá tantas bênçãos, que ele derrama as bênçãos no Rio Jordão. E o Rio Jordão vai correndo, o Rio Jordão, através do mar da Galileia, abençoa o Mar Morto. Só que o Mar Morto já tem esse nome, porque ele não abençoa nada. Ele está morto. Não tem peixe que sobrevive ali. As águas dele, elas não desaguam em lugar nenhum. O Mar Morto não leva água para lugar nenhum. A densidade de sal ali é 10 vezes maior do que qualquer mar. Nada nasce ali, a não ser algumas algas que... Isso é uma boa ilustração. O mar da Galileia é pequenininho, recebe as bênçãos do Monte Hermon e abençoa com peixes. E ele abençoa o Rio Jordão, que deságua no mar morto, porque não abençoa nada. Fica só para ele. Uau! E nós? E eu? E você? Somos Nabal, Mar Morto? Ou somos Mar da Galileia, Abigail, Abraão? Quem somos nós? Quem é você? É uma reflexão para as nossas vidas. Porque nós somos abençoados todos os dias. Não tem uma pessoa que está aqui nesse prédio agora de manhã que não é um abençoado por Deus. Todos são abençoados por Deus e por outras pessoas. Bruno, você é abençoado pela Thaís. Thaís, você é abençoado pelo Bruno. Todos. E aí? Somos abençoados. E Deus quer abençoar muitas pessoas através de mim e de você. Porque nós não é uma opção. Não é uma opção, nós temos que entender isso. Não é uma opção. Pode colocar o slide da mensagem. Não é uma opção. Nós precisamos ser uma bênção. Porque se nós não formos uma bênção para as pessoas, nós vamos ser igual o Mar Morto. Vamos ser igual Nabal. Se as bênçãos que Deus nos dá, fica só para nós, nós somos como o Mar Morto. Nabal. E aí você pensa em vários outros personagens bíblicos. Nós precisamos ser uma bênção. Você sabe que é interessante que Deus abençoa através de pessoas, e às vezes pessoas que não são cristãs. Tem tanto exemplo bíblico. Sabe, tantos exemplos bíblicos. Podemos pegar o exemplo de Raabe. Raabe, uma prostituta de um povo pagão, abençoou os espias que Josué levou. Como é que ela abençoou? Escondeu eles na sua casa,
para que eles não fossem mortos. Deus usou Raabe, uma prostituta de um povo pagão, Deus usou ela como canal de bênção para aqueles espias. E logo em seguida, o que aconteceu? Josué e os seus guerreiros abençoaram Raabe. E que se tornou, está lá na descrição de Mateus, da genealogia de Jesus. É incrível isso, né? Nós fomos chamados por Deus para sermos abençoados com o perdão, com a misericórdia, com a vida eterna. Nós fomos chamados por Deus para ser abençoados e sermos um canal de bênçãos. Deus abençoa as pessoas diretamente. Deus abençoa as pessoas através de pessoas que não são cristãs. Abençoa pessoas através de pessoas cristãs. São tantos exemplos bíblicos. José, de certa maneira, Deus usou Potifar para ser um canal de bênção para José, colocou na casa dele, e dali começa a história de José. Deus usa Faraó para ser um canal de bênçãos para José, para que José pudesse abençoar todo o Egito, para que depois a família dele fosse abençoada. É incrível como é que Deus derrama bênção sobre nós todos os dias. E o que nós estamos fazendo com essas bênçãos? É uma reflexão para nós. Sabe, você tem um patrão que não é cristão? Seja você lá uma bênção. Sabe por quê? Porque Deus está abençoando você através do seu patrão com um trabalho. Aquele patrão que está ali, a palavra de Deus fala, mesmo que ele te trate de maneira rude, ele é o seu patrão. Faça como está fazendo para o Senhor, porque o Senhor está usando ele como um canal de bênção para que você tenha o seu salário todo mês. Então, e em retribuição, seja lá uma bênção. Na escola, professor, professora, todos os lugares, nós estamos rodeados. Tem cântico que a gente canta, conta quantas bênçãos, não é? Lembra do cântico? São tantos, quantas bênçãos que nos rodeiam. E o que nós vamos fazer com ela? É só minha. Mar Morto, Nabal. Ou as bênçãos que vêm até mim, eu vou, como o mar da Galileia, derramar essas bênçãos sobre as pessoas. E eu tenho a oportunidade todo dia. Todo momento eu tenho a oportunidade de derramar essas bênçãos. É só nós olharmos com o olhar de Jesus. Jesus, ele era um abençoado e uma bênção. E é uma bênção. As histórias de Jesus nos mostram como nós podemos ser pessoas abençoadoras. Como é que Deus pode abençoar tantas pessoas através de nós, como fez através de Abraão, através de Jesus. E hoje nós somos o quê? A imagem e a semelhança. E derramar essas bênçãos representa isso. A imagem e a semelhança do Senhor. São tantas bênçãos. Bênçãos espirituais. Quando eu levo o evangelho, o que Jesus deu para nós? A missão, ide e pregai. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho gênito. Para quê? Para que todos recebessem a bênção da vida eterna. E quem que vai ser o canal dessas bênçãos para as pessoas? Nós. Bênçãos materiais. Enfim, conta quantas bênçãos nós temos e podemos derramar. Somos um povo abençoado. E precisamos ser um povo abençoador. Na vida conjugal, aplica isso. Você tem sido para a sua esposa um abençoador ou só um abençoado por ela? Você tem sido pelo seu marido aquela que abençoa ou só recebe as bênçãos dele?
Eu já ouvi de várias pessoas uma frase que me corta o coração, quando fala de vida conjugal. A esposa às vezes desabafa. Meu marido parece um adolescente. Ele chega, arranca os sapatos, coloca ali na sala, toalha ali no sofá e... Olha só, hein? A esposa abençoa o marido arrumando. E o marido, em vez de abençoar, ajudando a organizar, não. Joga tudo para quanto é lado. E aí, é interessante que às vezes, a esposa até fala isso na brincadeira. E me corta o coração quando o marido fala assim, ó. Ah, eu nem ligo porque ela fala mais. Ao invés de abençoá-la, chega em casa, minha esposa, me perdoa. Eu quero te abençoar agora todo dia, não deixando essas coisas aí que está trazendo para você um peso. Eu não estou sendo uma bênção para você, eu estou sendo um peso. No trabalho, na escola, seus familiares, nossos vizinhos, nós temos sido bênçãos para eles ou só estamos sendo abençoados? É uma boa reflexão para mim. Porque eu sou um abençoado pela minha esposa, pelos meus filhos. Converse hoje com a sua esposa, com o seu marido. Pergunte para ela: eu tenho abençoado você? Pergunte para os seus colegas de trabalho: você consegue ver em mim bênçãos para a sua vida? Pergunte para o seu marido: eu tenho sido para você uma bênção? Eu tenho sido um peso? Porque eu quero ser uma bênção. Eu quero ser um vaso de bênção. Tem o cântico também, né? Eu quero ser um vaso de bênção. Porque o vaso, a palavra de Deus fala que nós somos só vaso. O vaso não é nada. Mas o que está dentro dele é tudo, que é Deus, que é o abençoador. Então nós somos os vasos, o recipiente que está cheio de bênçãos para derramar as bênçãos de Deus. Então nós precisamos refletir todos os dias sobre como eu estou derramando as minhas bênçãos, as bênçãos que Deus me dá. E para terminar, eu trouxe aqui uma pequena ilustração. Mateus vai me ajudar, o abençoador ali vai me abençoar. Eu trouxe uma pequena ilustração física, porque isso não é nada, mas é uma ilustração. Eu estava de manhã hoje tomando café, eu fui lá para o jardim barra horta, porque lá em casa é jardim barra horta. Às vezes eu falo com a Nilce, já aguou a horta? Não, eu aguei o jardim, é a mesma coisa. E eu estava lá hoje tomando café, eu dei uma olhada para os meus pés de couve. Falei, se cresceu hoje, ou eu não tinha reparado nas bênçãos que Deus está dando aqui? Mas não cresceu da noite para o dia, já estava lá. Na hora que eu vi aquilo ali, falei, Senhor, como o Senhor nos abençoa. Eu preciso levar essa bênção e repartir. É uma pequena folha de couve. Mas eu não fiz nada. Inclusive a minha horta está abandonada. Entre aspas. Porque Deus está cuidando, Deus está me abençoando. Eu falei, eu vou levar lá para o prédio e o pessoal pega lá, cada um leva, que gostar de couve, faz uma saladinha, cada um pega, nem que seja 2, 3 folhinhas e leva. Porque Deus nos abençoou e eu tenho que derramar essas bênçãos. Porque na hora que eu chegar lá em casa, aqueles pés de couve, vai ter couve para colher quase o mesmo tanto de novo. E o pé de couve lá, eu estou tendo que fazer assim com os pés para pegar ele, ó. Semana que vem eu vou ter que colocar escada. Na hora que vocês quiserem couve, passa lá. Essa aqui é uma qualidade interessante, que é uma couve mais rústica, ela aguenta um pouco mais de... Né? Enfim, nós precisamos ser um canal de bênçãos. Porque nós somos descendência de Abraão, o que recebeu a promessa, que iria abençoar todos os povos da terra pelo seu descendente. E nós somos de Cristo. E se nós somos de Cristo, nós vamos ser também um canal de bênção para todos os povos da terra.
e que Deus seja louvado. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor nos derrama todos os dias. Que o Senhor nos ajude a refletir como estamos sendo com as bênçãos que estamos recebendo e o que estamos fazendo. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, nós tivemos um probleminha técnico.